Boa noite, pessoal. Vamos gravar a última aula de geometria do projeto Alicerce, completando os nossos 27 vídeos. A gente ainda pode gravar algum vídeo de alguns assuntos que ficaram faltando nas playlists de aritmética ou de álgebra. Na de aritmética, por exemplo, regra de 3 vai ser gravada ainda. Mas a parte de geometria, pessoal, termina hoje, ok? Então, vamos lá compartilhar com vocês a nossa tela. O tema da nossa aula de hoje será apótemas de polígonos regulares inscritos numa circunferência e polígonos regulares circunscritos numa circunferência, tá? Então, vamos começar compartilhando a tela com vocês. Pronto, tá aqui a nossa playlist do Alicerce. Essa parte de geometria começou a gravada justamente nesse ano 2022. A parte de aritmética e de álgebra foi gravada em 2021, tá? Pronto. Então, aqui está a relação de vídeos de toda a playlist do Alicerce. Então, confirmando, ó, os 10 vídeos de aritmética, os 6 vídeos de álgebra, do 11 ao 16, e os 11 vídeos de geometria, que começou no 17 e termina nesse hoje, no 27, tá? Então, nosso tema da aula de hoje, vamos falar dos apótemas, dos polígonos regulares, tanto para polígonos regulares inscritos quanto para circunscritos, vamos obter uma relação entre o lado, o raio e o apótema, nos polígonos, né, regulares, e vamos obter as outras relações duas a duas. Você vai entender agora o que é que eu quero falar com essas relações duas a duas logo em seguida, tá? Pronto, então vamos lá. Tá aí o desenho de um pentágono regular. Lembrando que o polígono regular é aquele polígono que tem os lados iguais e os ângulos internos iguais. No caso do pentágono, são ângulos de 108 graus. Todos eles valem 108 graus. E os 5 lados iguais. Os 5 lados têm a mesma medida. Todo polígono regular, ele é inscritível numa circunferência como esse daqui, e ele também é circunscritível numa circunferência, ou seja, ele pode ficar tangenciando uma circunferência em todos os seus lados, tá? Se essa aqui for uma circunferência, então esse polígono, em relação a essa, ele é inscrito, mas em relação a essa aqui, ele é circunscrito, ok? Então, essa é a diferença de polígono inscrito para circunscrito, ok, galera? Nesse polígono, o que é que vale aí? O que é que nós temos de importante? O apótema, que por definição é um segmento, que vai aqui do centro do polígono até o ponto médio, ou seja, esse segmento aqui se chama apótema. O raio, nós já apresentamos numa videoaula anterior, é a distância de qualquer ponto da circunferência até o seu centro, então esse ponto aqui é o centro da circunferência. E, finalmente, o lado do polígono regular, L. Então, nós queremos relacionar o A com o R e com o L. Esse é o nosso objetivo. Então, uma primeira relação que existe para todos eles, então, por exemplo, se eu tiver aqui um círculo e agora um triângulo inscrito, aqui nós temos um pentágono escrito, aqui nós temos um triângulo escrito. Uma relação que vale para todos eles é que, se você fizer esse triângulo aqui, então você faz o apótema até o ponto médio do lado, você faz o raio, que é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência, e você pega metade do lado, já que esse ponto aqui é o ponto médio. Eles formam um triângulo retângulo, tanto nesse caso, como nesse, como em qualquer polígono regular escrito. Então, já que é um triângulo retângulo, relação teorema de Pitágoras, se diz que o raio ao quadrado, que é a hipotenusa, é o lado maior, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? O apótema
e a metade do lado. Então, galera, essa relação daqui, ela vale para todos os polígonos regulares inscritos que estejam dentro da circunferência, tá? Beleza. Então, acabo de falar exatamente isso que eu acabei de dizer, né? Então, vale essa relação aqui para os três, raio ao quadrado. Aqui, então, quando o triângulo escrito raio ao quadrado é igual a apótema e L sobre 2 ao quadrado, está aqui o primeiro triângulo retângulo. Aqui, agora, o mesmo triângulo retângulo, agora para o quadrado inscrito, está aqui ele. E o mesmo triângulo retângulo para o hexágono inscrito. Então, em todos eles, a hipotenusa é o raio. Em todos eles, a hipotenusa é o raio. Em todos eles, um cateto é o apótema. E o outro cateto é metade do lado. Por isso, então, que vale essa relação para todos. Agora, para achar o que eu falei de relações 2 a 2, note que nesse desenho aqui eu fiz circunferências com o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo raio. Então, eu quero escrever as outras duas grandezas, no caso, o apótema e o lado, em função desse raio. Então, eu quero comparar o apótema do triângulo, o apótema do quadrado e o apótema do hexágono. Quem é maior? E a mesma coisa com o lado do triângulo, o lado do quadrado e o lado do hexágono. Quem é maior dos três, uma vez inscritos numa mesma circunferência? Então é isso, galera. Esse é o que nós vamos fazer agora nesse exato momento. Para cada um deles, galera, tem uma relação imediata. A relação imediata para o triângulo é a seguinte. Esse aqui é esse segmento aqui, daqui até aqui, é o raio. E daqui até aqui é o apótema. Mas se você somar esse raio com esse apótema, você obtém a altura do triângulo equilátero que está desenhado nessa figura. Só que nós já estudamos anteriormente que no triângulo equilátero, a altura coincide com mediana. A altura e mediana são o mesmo segmento. Nós já falamos também na aula 25 o que é altura e o que é mediana. Então, na aula 26, a anterior. E a gente, na aula 19 de semelhança, a gente provou que o baricentro, então esse ponto passa a ser o baricentro, e o baricentro divide a mediana na razão de 2 para 1. Ou seja, graças ao teorema provado lá no vídeo 19, esse segmento aqui, esse pedaço da mediana, ele é o dobro desse outro pedaço. Então, isso aqui já foi provado, tá? Outra maneira de descobrir esse resultado seria, no lugar do H, botar a fórmula lá, L raiz de 3 sobre 2, que nós já vimos também na aula de áreas do triângulo equilátero, né? A altura do triângulo equilátero, e substituir aqui nessa relação, você vai chegar nessa mesma conclusão, tá? Então, duas opções diferentes de concluir que para o triângulo, o raio é o dobro do apótema. Essa é uma relação, então, imediata, fácil. Já para o quadrado, a relação imediata é olhar que aqui nós temos, quando nós fazemos um apótema aqui para cima e o apótema aqui para baixo, porque apótema é o segmento que vai do centro até o ponto médio do lado, nós formamos aqui um único lado, né? Fazem parte da mesma reta, e agora aqui formam um retângulo, né, galera? E nós sabemos que no retângulo, os lados opostos são iguais, ou seja, esse lado aqui, que é o L, é igual a esse lado aqui, que é 2 vezes A. Ou seja, no quadrado, o lado é 2 vezes o apótema. Então, essa relação aqui simples de dobro, essa aqui também é relação simples de dobro, e a relação imediata que nós temos aqui é que no hexágono, o ângulo interno é de 120 graus. E, consequentemente, esse raio aqui divide
em dois ângulos de 60. Consequentemente, esse triângulo aqui é equilátero. Nós já falamos isso no cálculo de área do hexágono regular. Se esse cara aqui é um triângulo equilátero e aqui é o lado, e aqui é o raio, então o lado é igual ao raio. Então, pessoal, cada um deles tem uma relação imediata, né? No caso do triângulo, o raio é o dobro do apótema, no caso do quadrado, o lado é o dobro do apótema, e no caso do hexágono, o lado é igual ao raio. E agora, combinando essas duas informações, se eu pegar o raio igual a 2A e substituir aqui, nessa equação, eu vou encontrar a relação entre o lado e o apótema. Seria uma primeira opção. Mas eu quero sempre botar as coisas em função do raio, tá? Então, eu vou preferir fazer o seguinte, eu vou dizer que A, nessa mesma equação, que A é metade do raio, e vou substituir aqui, então, no lugar desse A, metade do raio ao quadrado e L sobre 2 ao quadrado. Então, vai ficar R ao quadrado, aqui fazendo o quadrado de uma fração e passando para o outro lado, vai ficar R ao quadrado sobre 4, já no primeiro membro, e aqui L ao quadrado sobre 4. Fazendo o MMC, aqui vai dar 4R ao quadrado, menos R ao quadrado, sobre 4, igual a L ao quadrado, também sobre 4, mesmo denominador simplifica. Então, chegamos à informação que o lado ao quadrado é igual a 3R ao quadrado, ou seja, o lado, tirando a raiz, vai ficar raiz de 3R ao quadrado, o R sai da raiz e fica R raiz de 3. Qual é a conclusão? Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, esse raio multiplicado por 1,7 chega nesse lado aqui. É isso que eu acabo de dizer com essa relação. Então, consegui relacionar o lado com o raio. O apótema com o raio eu já tinha feito aqui. No caso do quadrado, se o lado é igual ao dobro do apótema, eu vou substituir aqui nessa equação, ó. Então, vai ficar, no caso do quadrado, R ao quadrado igual ao quadrado, e no lugar desse L eu vou botar 2A. 2A sobre 2 vai dar A, pessoal. Ou seja, R ao quadrado igual a 2A ao quadrado, tira a raiz, então o raio vai ser igual a raiz de 2A ao quadrado, o A sai da raiz e fica A raiz de 2. Ou seja, o A é igual a R raiz de 2. Se eu botar A em função de R agora, então passa o raiz de 2 dividindo, e vai ficar R raiz de 2 sobre 2. Ou seja, usando a mesma comparação aqui, enquanto o apótema aqui é meio raio, no caso do triângulo, no caso do quadrado, o apótema é aproximadamente raiz de 2 vale 1,4, então esse cara vale aproximadamente 0,7 Rs. O que quer dizer o quê? Que o apótema aqui é metade do raio, e o apótema aqui é 0,7 do raio. Então, veja que ele é maior do que esse. Se achei a relação entre apótema e raio, se eu quero agora a relação entre lado e raio, é só substituir no lugar do A, L sobre 2, né? Então, A, L sobre 2. Então, o lado é aproximadamente 1,4 Rs, no caso do quadrado. Então, se eu pegar esse raio daqui e multiplicar por 1,4, eu chego nesse raio aqui. E no caso do hexágono, para finalizar, lado é igual a raio. Então, eu posso botar aqui R ao quadrado igual a ao quadrado, mais aí no lugar desse L eu boto R. Já que eles são iguais, nós concluímos aqui. Pronto, então vai ficar R ao quadrado menos R ao quadrado sobre 4, já mudando para o primeiro membro. Faço o MMC, vai dar 4 sobre 4, 4 menos 1 vai dar 3R ao quadrado sobre 4. Tiro a raiz,
E o A vai dar a raiz de 3R ao quadrado sobre 4. Saindo daqui vai dar R, raiz de 3 sobre 2. Pessoal, a gente já sabia disso. Porque o apótema aqui nada mais é do que a altura de um triângulo equilátero. Se ela é a altura de um triângulo equilátero, já sabíamos que a altura de um triângulo equilátero é dado lado raiz de 3 sobre 2. Então, chegamos aqui, apótema em função do raio. Só para a gente dar número a esse cara aproximado, raiz de 3 sobre 2 é 0,85 R. Então, aqui é 1,7 R no triângulo, no quadrado 1,4 e no hexágono 0,85. Então, resumindo essa informação aqui, ó, nós podemos botar todas essas informações numa tabela, ó. No caso, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, pronto. Então, no caso aqui do triângulo, o lado é o raio raiz de 3. No caso do quadrado, é lado vezes raiz de 2, que é 1,4. E no caso do hexágono, vimos que o lado é igual ao raio. Então, ó, raiz de 3, aí fica até engraçado, fica 3, 2, 1 com raiz. Então, fica até fácil de memorizar. E no caso do apótema, nós calculamos. O apótema, no caso do hexágono, é o 0,85 R, que é esse cara daqui. O outro deu 0,7 R, o outro deu meio R. Exatamente os valores que nós encontramos. E aqui essa figura é muito legal, para a gente visualizar que, ó, o apótema do hexágono é o maior de todos. O apótema do hexágono é o maior de todos, ó, é o que tem o maior número aqui. O apótema do quadrado é um pouquinho menor, é esse daqui. E o apótema do triângulo é um pouquinho menor ainda, é esse daqui. Então, você percebe que quando você vai aumentando o número de lados, o valor do apótema vai aumentando. E faz todo sentido, porque quanto mais lados tiver, mais o apótema vai ficar se aproximando do raio. Exatamente o oposto do que acontece com o lado. O lado do polígono de menor número de lados, no caso do triângulo, é o maior. Aí, no caso do quadrado, ele diminui. E no caso do hexágono, diminui mais ainda. Por isso que a gente está vendo, então, o 1,7 aqui, o 1,4 aqui e o 1 aqui. E vai continuar diminuindo, quanto mais lados tiver. Para visualizar isso, vamos lá no GeoGebra, tá, galera? Vamos lá no GeoGebra e visualizar isso que está acontecendo agora, ó. Nós temos aqui, no caso, um triângulo inscrito. Então, o raio, aí tem valores numéricos, o raio eu posso mudar aqui, ó, à vontade, mas eu vou deixar ele fixo, tá? Aí, quando você vai mudando o polígono, veja o que acontece com o número de lados, ó, 3, passo de 3 para 4. Ó, o lado de 5,25 passou para 4,29. E o apótemo passou de 1,52 para 2,15. Se eu agora faço o pentágono, o lado diminui de novo e o apótema aumenta de novo. Depois, 6, ó, lado diminui, apótema aumenta e assim por diante. E percebam, galera, à medida que eu vou aumentando o número de lados, olha que legal aqui, você vai vendo que o apótema vai se aproximando do raio. Olha aqui como eles já estão próximos, ó. Um polígono aqui de 27 lados, olha como já estão próximos. Se eu botar aqui um polígono para 50 lados, olha aqui, já, com duas casas decimais já parecem iguais. Não são iguais, porque tem mais casas decimais, tá? Mas já parecem até iguais. E o lado vai diminuindo, ó, diminuindo, 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 e o lado vai ficando cada vez menor, o que torna o polígono cada vez mais parecido com uma circunferência, né, pessoal? Então, é legal ver aqui essa figura, ó, né? Então, a razão lá de raio, ó, que começa em 1,7 para o triângulo, e a razão apótema raio, que começa no meio, essa aqui vai se aproximando de 1, e essa aqui vai se aproximando de 0. Então, veja aqui essas duas razões, ó. Veja que a razão apótema raio nunca pode até chegar a 1 por aproximação, mas na verdade, se você pegar mais casas decimais, você vai ver que não chegou no 1 ainda, não chegou, mas está bem perto de 1. Essa é a ideia, né? Para polígonos escritos. Ok? Vamos agora para os polígonos circunscritos. Sabemos que um polígono é circunscrito a uma circunferência se todos os seus lados tangenciarem a circunferência. Ou seja, tangenciar quer dizer cortar em um ponto, ó.
Então, esse lado está cortando nesse ponto, esse lado está cortando nesse ponto e esse lado está cortando nesse ponto. Então, temos 3 pontos de tangência. No caso do quadrado, temos que ter 4 pontos de tangência. No caso do hexágono, temos que ter 6 pontos de tangência. Beleza, a definição é rigorosamente a mesma. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente conseguir ver tudo junto. Definição de apótema não muda, né? É o segmento que vai do centro até metade do lado. Aqui é o apótema. Aqui é o apótema também. Do centro a metade do lado. E aqui é o apótema. Então, nesse caso agora, nós temos uma relação muito imediata que em todas essas 3 figuras, o apótema é igual ao raio. Porque o apótema vai do centro do polígono, que é o centro da circunferência, e vai até a metade do lado, mas a metade do lado é conhecido como ponto de tangência sempre, ó. Então, a apótema é sempre igual ao raio. Ok? Então, isso sempre funciona. Agora, se eu quero descobrir as demais relações, o que é que temos que fazer? Para cada uma delas, né, calcular algo de especial. Então, por exemplo, nessa daqui, no quadrado é muito fácil ver. Novamente, eu formo aqui um retângulo. E visualizo que o apótema, aqui também é apótema, o lado é igual a 2 apótemas. Esse lado aqui corresponde ao dobro do apótema. Veja que no anterior, no quadrado, por exemplo, voltando para cá, o lado também tinha sido o dobro do apótema. Então, é uma relação que vale tanto para o polígono inscrito como no circunscrito, no caso do quadrado, ok? Pronto, então no caso do quadrado, o lado é o dobro do apótema. Aí fica muito fácil, então, descobrir todas as relações. Agora, no caso aqui do triângulo equilátero, temos aqui um triângulo circunscrito, e novamente esse segmento aqui, pessoal, é a altura. Como é triângulo equilátero, também é mediana. Se é mediana, esse pedaço daqui, ele é o dobro desse. Né? Se aqui é o raio e o apótema, então aqui vai ser o dobro. Esse cara todo vai ser 2 raios ou 2 apótemas. Como por definição isso aqui é o próprio raio, então a gente vê aqui os 3 pedaços, ó, raio, raio e raio aqui. Então a relação que nós chegamos é que nesse cara aqui, a altura corresponde a 3 raios, ou 3 apótemas, se você preferir. Mas nós sabemos que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Pronto, então agora eu posso escrever o lado em função do raio. Passo 2 para lá, 2 vezes 3, 6. Passo raiz de 3 dividindo. Racionaliza, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, para tirar a raiz do denominador. E ao fazer isso, o raiz de 3 vezes o raiz de 3 vai dar 3, que vai cortar com 6, vai sobrar 2. Então, o lado é igual a 2 raiz de 3 R's. Ou seja, falando em números aproximados, o raiz de 3 é 1,7, o dobro é 3,4. Então, esse lado aqui corresponde a 3,4 vezes esse raio. É isso que está dizendo essa relação. Já aqui, nesse caso, já vai diminuir, porque o lado apótema é igual ao raio, então aqui lado é igual a 2 raios. Veja que ele já é menor, esse lado circunscrito, o lado do quadrado, né? Já é menor do que o lado do triângulo. E nesse daqui, qual é a relação que a gente chega fácil, fácil? Nós sabemos que o lado do hexágono, aqui é um triângulo equilátero, novamente. L, L e L. E esse cara daqui é a altura. E a altura corresponde ao apótema e também ao raio. Então, a altura é igual ao apótema. Mas a altura quem é? Que nós já vimos na aula anterior, L raiz de 3 sobre 2, igual ao apótema, que é igual ao raio. Então, eu posso concluir agora que o lado é igual, passo 2 para lá, 2R sobre raiz de 3, racionaliza, vai ficar 2R
raiz de 3, opa, errei aqui, 2 raiz de 3 sobre 3 R's. Então, resumindo tudo que a gente falou aqui, ó, a gente pode botar tudo isso aqui numa tabela. Olha, o hexágono aqui, ó, é 2 raiz de 3 sobre 3, foi esse cara que eu obteve aqui. O triângulo, ó, 2 raiz de 3, R. E o quadrado, 2R's. Então, colocando 3 polígonos, um triângulo, um quadrado e um hexágono regulares, circunscritos numa mesma circunferência, você vê então que o lado do triângulo equilátero, obviamente, é o maior, 3,4 R's, que é esse cara daqui. O lado do quadrado já diminui para 2 R's. E o lado do hexágono já diminui, circunscrito, obviamente, já diminui para, até esse cara aqui aproximadamente, raiz de 3 sobre 3, 1,8, 0, aproximadamente 1,2 R's. Estou aproximando, tá, pessoal? Então, note que vai. Então, quanto mais lados tiver o polígono, menor vai ser o lado. Essa é a ideia. Ou seja, quando o número de lados aumenta, o valor do lado diminui. Comportamento inverso ao número de lados. Vamos agora dar uma olhadinha no GeoGebra, isso que foi visto agora. Esse foi para o polígono inscrito, vamos agora para o polígono circunscrito. Então, mesma coisa do outro eu posso fazer aqui, ó, para o triângulo, olha o valor do lado circunscrito, ele começa com 10, aí eu passo para o quadrado, opa, para o quadrado, opa, aqui, quadrado, aí já baixa para 6, pentágono, já baixa para 4,4, hexágono 3,5, heptágono 2,92, octógono 2,51, ou seja, o lado vai diminuindo, pessoal, ó, vai ficando cada vez menor. E em todos eles, o apótema é igual ao raio. Então, achar apótemas dos polígonos circunscritos é muito fácil, porque é sempre igual ao raio, sempre. Já dos polígonos inscritos, cada um tem a sua fórmula, tá? Podemos voltar aqui para a playlist e agora fazer exercícios, tá? Fazendo exercícios, vamos lá, vou fazer aqui temos aqui uma lista proposta de 5 exercícios, proponho que vocês façam. Esse número 2 aqui, ó. Dado um hexágono regular inscrito numa circunferência de raio 5, então você imagina uma circunferência, não precisa nem fazer um desenho maravilhoso. Você imagina agora um hexágono regular inscrito. Então, finja que esse hexágono que eu acabo de fazer é regular e está inscrito. E foi dito que o raio vale 5 centímetros. Raio é a distância do centro até um ponto da circunferência. O raio vale 5. Ele quer saber quanto vale o apótema, pessoal. Então, de novo, isso aqui é um triângulo equilátero, do lado 5, 5 e 5. E o apótema é a altura do triângulo equilátero, que nós já sabemos de aulas anteriores, que é L raiz de 3 sobre 2. O lado nós sabemos que é igual ao raio, no caso do hexágono inscrito. Lado e raio, esse aqui é o raio, esse aqui é o lado, e eles são iguais, que é o triângulo equilátero. Então, ele vale 5, né, pessoal? Se ele vale 5, eu boto 5 aqui, e com isso acabou. O apótema vale 5 raiz de 3 centímetros. Olha como é rápido, se você visualiza, isso você sabe realmente a fórmula da altura de um triângulo equilátero, aquela fórmula que foi ensinada lá na parte de áreas, no vídeo 24, tá? Outro exercício agora, vou fazer esse de número 5 agora aqui. Diz o seguinte, dado um triângulo equilátero de lado 10 centímetros, escrito numa circunferência, então tem uma circunferência, e tem um triângulo equilátero inscrito. Quer dizer que os 3 lados são iguais. E o lado desse triângulo equilátero vale 10. Foi isso que foi dito até agora. Dadas essas informações, quanto vale o lado de um quadrado
circunscrito a essa circunferência, ou seja, um quadrado que está aqui por fora. Antes de calcular, eu vou logo calcular o raio dessa circunferência, que eu vou precisar quando eu botar o quadrado aqui. Porque raio, a circunferência é o elemento que vai, é um objeto que vai relacionar tanto o polígono inscrito, quanto o quadrado circunscrito. Vou fazer agora o quadrado aqui, de amarelo. Mais ou menos isso aqui. Ele quer saber quanto vale o lado desse quadrado. Essa é a pergunta. Mas eu preciso do raio, claramente. Então, como é que eu vou achar o raio, pessoal? Bem, de novo, se aqui é o raio, isso aqui tudo é a mediana. E também a altura. E o baricentro divide em 2:1. Então, nós temos o raio aqui. Esse raio corresponde, então, se eu dividir, né, em 3 pedaços, a 2/3 da altura. É isso, já que eu dividi em 3 pedaços, pessoal. Ó, a altura foi dividida aqui, é o A, que é o apótema. Aqui é o raio, né? E a gente sabe que é a proporção de 2:1, então ele vale 2 As, não é isso? Então aqui é A e A, então é 2/3, né, pessoal? O raio corresponde a 2/3, 2 de 3 pedaços. Só que a altura vale quanto? L raiz de 3 sobre 2. Simplifico 2. Então, posso agora achar o raio, já que o lado dado foi 10. Então, acabo de descobrir que o raio dessa circunferência vale 10 raiz de 3. Agora é só olhar com muito carinho para esse polígono aqui e visualizar que essa distância daqui é o diâmetro. Se eu unir esse ponto a esse aqui, nós teremos o diâmetro que passa pelo centro. E o diâmetro corresponde a 2 raios. Então, como aqui forma um retângulo, ó, esse lado é igual a esse. Lados opostos são iguais num triângulo, num retângulo provado na aula de quadrilados. Então, o lado vai ser 2 vezes o raio. Se o raio é 10 raiz de 3, o lado vai ser... Está tudo certinho aqui. O raio corresponde a 2/3 da altura. A altura é L raiz de 3 sobre 2, com L raiz de 3. Ah, faltou sobre 3, pessoal. Eu comi aqui, hein? Foi mal. O raio é 10 raiz de 3 sobre 3. Agora sim, o lado é 2 vezes 10 raiz de 3 sobre 3. Então, a resposta final do lado é 20 raiz de 3 sobre 3. E aí, com isso, nós chegamos no lado do quadrado circunscrito. Então, veja que nesse aqui tivemos as duas coisas. O quadrado por fora, circunscrito, e o triângulo por dentro. O que é que une os dois? A circunferência. Então, o raio passa a ser um objeto muito importante para relacionar aqui os dois, tá? Então, é isso, galera. Tá feita a nossa apresentação. Falamos dos apótemas para os polígonos inscritos e para os polígonos circunscritos. Resumindo a aula, para os inscritos, sempre vale aquela relação pitagórica, que raio ao quadrado é igual a apótema ao quadrado, mais metade do lado ao quadrado. E a segunda relação vem de cada polígono. No caso do triângulo, o raio é o dobro do apótema. No caso do quadrado inscrito, o lado é o dobro do apótema. E no caso do hexágono, a gente faz lá um triângulo equilátero dentro do hexágono, e naquele triângulo equilátero, 2 lados são os raios, e um lado é o lado. Mas se o triângulo é equilátero, raio igual a lado. A partir disso, você descobre todas as relações. Para o circunscrito, ainda é mais fácil, porque para o circunscrito, o lado é sempre igual ao apótema. Sempre. Porque, por definição, apótema é o segmento que vai do centro até o ponto médio do lado. Mas o ponto tangência na circunferência circunscrita sempre está no ponto médio do lado. Então, eles são iguais. E a outra relação vem de cada um deles. No caso,
do triângulo, o raio é o dobro do apótema. No caso do quadrado, o lado é o dobro do apótema e do raio. E no caso do hexágono, o apótema e o raio correspondem à altura do triângulo equilátero, de lado L. Então é isso, galera. Finalizamos. Playlist de geometria encerrada dos básicos. E eu ainda não... Só preciso complementar, acho que ficaram faltando uns 2 tópicozinhos de aritmética. Então, posso fazer os vídeos, talvez 28 e 29, de tópicos de aritmética, mas geometria está encerrada, ok? Eu agradeço a atenção de vocês, espero que esses vídeos, esses 27 vídeos dessa playlist, ajudem vocês na geometria plana. Eu estou, inclusive, com a minha turma agora de geometria espacial, do segundo ano, do terceiro ano do ensino médio, e com essa turma, não dá para fazer geometria espacial sem saber geometria plana. Então, geometria plana é muito importante. Espero ter esclarecido alguma coisa aí ao longo dessas 27 aulas, que até o momento eu acho que vão dar 20, quase 20, não vão chegar a 21 horas de vídeo, tá? Então, toda a playlist totaliza menos de 21 horas de vídeo. Valeu, galera. Um grande abraço e até uma nova playlist, tá? Um grande abraço.